Olá, sétimo ano, como vocês estão? Espero que estejam bem, se cuidando, né? Cada um dentro de suas casas. Enquanto não passar essa loucura toda que a gente está vivendo, a gente vai continuando por aqui. Antes de nós começarmos a explicação do capítulo, a correção do exercício do capítulo 1 do livro de vocês, que a gente não conseguiu terminar toda ela na videoconferência, eu já coloquei no portal ou na secretaria da escola, tá? Então vocês podem buscar por um desses dois meios. Hoje vamos começar a falar do capítulo 2, falando sobre as fronteiras terrestres e as fronteiras litorâneas do Brasil, né? Primeiro, para a gente compreender a formação territorial do país, a gente observa que lá atrás, no período colonial, a formação que existe hoje no Brasil em 5 regiões, em estados e capitais, não era a mesma, né? Porque antigamente os europeus estavam descobrindo novas terras e a partir daí, quando descobriram a América, despertou um interesse muito grande, uma disputa entre os portugueses e os espanhóis. Então eles fizeram acordos e tratados para irem conquistando, né, o espaço, né, o território brasileiro e até chegar na formação atual. Então vamos acompanhar na página 363, que diz assim: para compreender a atual configuração do nosso território e as relações políticas do Brasil com países vizinhos e de outras partes do mundo, é importante pensar como os limites territoriais nacionais foram organizados. Tais limites foram construídos ao longo da história e são caracterizados pelo seu povoamento. A seguir, será visto como esse processo aconteceu. A configuração atual do território brasileiro é muito diferente daquela originada, demarcada pelo Tratado de Tordesilhas, em 1494. E aí vocês podem observar, quem está com o livro em mãos, esse mapa da página 394, mostra esse acordo, né? Esse tratado é um acordo verbal ou escrito, no qual Portugal e Espanha assinaram, ciente que, a partir daquela data, cada terra que algum deles ocupasse ou descobrisse não poderia ser tomada pelo outro, né? Porque uma determinada colônia encontrava uma terra e eles lutavam por aquela terra através de guerras. Então, do momento que eles assinaram esse tratado, esse acordo, o Tratado de Tordesilhas entre Portugal e Espanha, isso não pôde mais acontecer. Essas terras tinham que ser respeitadas. Ainda na página 363, a origem da formação do nosso território está associada à combinação de uma série de fatores em decorrência econômica, política e social. Por exemplo, no final do século XVI, não foi possível manter a divisão proposta por Portugal e Espanha, que foi feita através do Tratado de Tordesilhas. A ocorrência da União Europeia. Isso aí vocês vão se aprofundar mais em história, né? O que significa essa União Ibérica? Na verdade, eram 2 governos que eram coordenados por uma única coroa. Então, por isso, União Ibérica. Então, quando aconteceu essa União Ibérica, aí esse Tratado de Tordesilhas é como se ele tivesse caído por terra, já não tivesse mais tanta vigência, tanta importância. A ocorrência da União Ibérica entre 1580 e 1640 possibilitou as expansões lusas e hispânicas sob o controle de um mesmo governo. Ou seja, nessa situação não havia obrigatoriedade em respeitarem as fronteiras. Durante muito tempo era comum os portugueses avançarem além do estabelecido pelo Tratado de Tordesilhas. Foi o caso dos bandeirantes, que saíam da região paulista em busca de indígenas, ou seja, os europeus estavam atrás dos indígenas, mão de obra escrava e das drogas do sertão para que eles pudessem comercializar isso lá na Europa. Então, ainda com o Tratado de Tordesilhas, Portugal tinha o costume de avançar essas terras. Logo aconteceu essa União Ibérica, aí que esse tratado mesmo veio a perder totalmente a sua importância e o seu valor. Ainda na página 363, lá no penúltimo parágrafo, diz assim:
Para que houvesse o reconhecimento desses movimentos, para além das fronteiras, portugueses e espanhóis, após vários acordos, reuniram-se e firmaram o Tratado de Madrid, que foi assinado em 1750. Ele foi firmado, esse tratado ele anulava o Tratado de Tordesilhas, um segundo tratado proposto. A gente vai ver que existem vários tratados que um foi anulando o outro porque eles assinavam um acordo e não respeitavam esse acordo. Aí fizeram o Tratado de Madrid anulando o Tratado de Tordesilhas. Com base nesse princípio, Portugal teve controle sobre as regiões hoje que correspondem Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e a região da Amazônica. A Espanha ficou com a colônia do Sacramento, que onde hoje é o Uruguai, porque além de não ter a formação de hoje não ser igual à do passado, os nomes também de alguns estados e países não eram o mesmo na época. Aí depois do tratado veio o Tratado de El Pardo, o Tratado Santo Ildefonso, o Tratado de Batatais. Lá na página 365, menciona 4 tratados. Tratado de Badajoz, Tratado de Petrópolis, Tratado de Madrid e Tratado de Tordesilhas. Aí tem as características de cada um deles, no qual vocês vão identificar qual é o tratado. Então vamos lá. Após disputas entre bolivianos e brasileiros na Amazônia Ocidental, o tratado anexou Bolívia ao Brasil. Esse tratado aí é o Tratado de Petrópolis. Aí o outro diz assim, foi a base do início da formação do território do Brasil, dividia áreas entre Portugal e Espanha. Esse aí foi o primeiro tratado, é o Tratado de Tordesilhas. Anulou oficialmente o Tratado de Tordesilhas. As fronteiras eram conhecidas com base no princípio de Ut Possidetis. Esse aí foi o Tratado de Madrid que substituiu o Tordesilhas. E por último o Tratado de Badajoz, né? A Espanha, ela abriu mão do controle sobre os 7 povos das missões. A região do Sacramento foi definitivamente desocupada pelos portugueses. Então, até chegar à configuração atual, desde lá das disputas entre Portugal e Espanha, existiram esses 4 tratados, no qual um foi anulando ao outro. Aí, vamos agora na página 368 falar sobre a geopolítica. A geopolítica é uma área do conhecimento, o objetivo principal dela é estudar as relações políticas que existem entre os países, tá? No caso do Brasil, alguns aspectos importantes em sua geopolítica. Quais são esses aspectos? Localização geográfica e disputa de recursos naturais. Esses fatores que ajudam e facilitam o estudo geográfico do nosso país. Há de se ressaltar que, ao longo da história, os objetivos da geopolítica brasileira estiveram voltados para a questão da integração social, que lá no passado não havia uma única unidade federativa, né, que é o Brasil, no qual é dividido em 26 estados e um Distrito Federal, porém governado por um presidente. Antigamente não havia essa integração nacional. Cada estado tinha sua autonomia, cada estado seguia sua lei e as suas regras, né? E aí, com o passar do tempo, a geopolítica começou a ver as questões geográficas e os recursos naturais, mas lá no passado não era assim. Na página ainda 368, lá no 4º parágrafo. Em virtude da extensão territorial e das ações geopolíticas, o Brasil tem influência em toda a América do Sul, sendo um dos principais atores do continente americano. Observe o mapa a seguir, a faixa de fronteira do Brasil, uma faixa interna de 150 km de largura, paralela à linha divisória terrestre. É uma área de extrema importância para a segurança nacional. Então, essa linha vermelha que vocês observam aí no mapa de vocês é a fronteira do Brasil. E o Brasil ele faz fronteira com alguns países da América do Sul. Porém, existem 2 países que ele não faz fronteira. Então, vamos observar no mapa a leitura dos países que fazem fronteira com o Brasil. Nós temos aí Suriname, Guiana, Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia, Paraguai, Argentina e Uruguai. Mas se nós observarmos nesse mapa aí, 2 países não fazem fronteira com o Brasil.
não está ligado diretamente ao Brasil. Quais são esses países? Equador e Chile. Ainda na 368. É inegável a importância do Brasil para o continente sul-americano. Nosso país sempre foi visto por seus vizinhos como um líder geopolítico. A seguir, nós vamos falar até com mais profundidade, mais aprofundamento sobre as questões políticas lá para o 8º e 9º ano. Mas a gente sabe que o Brasil está localizado no continente americano, na porção da América do Sul. E aí, quando a gente fala em países desenvolvidos e países subdesenvolvidos e países industrializados, porque a gente sabe que os países subdesenvolvidos são aqueles países que lá no período colonial foram colônias de exploração. E esses países que foram colônias de exploração, hoje são considerados países subdesenvolvidos. Países que apresentam dificuldades, deficiência na saúde, na educação, saneamento básico. Enfim, questões que os países desenvolvidos ou considerados países ricos não enfrentam. Só que o Brasil se destaca, porque o Brasil é um país em desenvolvimento. Dentre esses países da América do Sul, para se ter uma ideia, não é um país totalmente tecnológico, mas é um país que se destaca industrialmente em relação aos demais países, ok? Agora, na página 370, vamos falar dos limites oceânicos do país. Com relação aos limites litorâneos do Brasil, o tema vem além da sua limitação entre o Oiapoque e o Chuí, em virtude da necessidade da regulamentação do uso das águas oceânicas e do avanço do comércio internacional. A ONU, a Organização das Nações Unidas, estabeleceu áreas pertencentes ao Estado, por meio da Convenção Unidas de Direitos ao Mar, ou seja, houve também uma ordem, uma organização, no qual essa Organização das Nações Unidas concedeu ao país toda aquela faixa litorânea que vai desde o Oiapoque ao Chuí, lá da parte norte até a parte sul. Por quê? Porque pelas fronteiras, o país também transporta, ou seja, exporta e importa mercadorias. Mas tem que haver uma vigilância sobre essas fronteiras, porque pode entrar também muitas coisas ilícitas, como drogas, armamentos ou até mesmo os imigrantes que entram de forma ilegal, que entram de forma ilegal no país. Então o Estado delimitou ao país, que aquela área seja patrimônio do Estado, no qual é vigiada e controlada. Não só o Brasil, como vários países do mundo têm o seu limite territorial, ou o seu limite oceânico, mas todos eles são regulamentados direitinho pelo Estado. Então, basicamente, o capítulo 2 se resume nisso, tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer os exercícios do livro de vocês, da página 372 até a página 374. Na nossa próxima videoconferência, que será quinta-feira agora, tá? Eu acho que é dia 18, se eu não me engano. Eu espero que vocês tenham feito para que a gente possa fazer a correção e só tirando dúvida mesmo do que for mais relevante. Porque na nossa última videoconferência a gente não conseguiu fazer a correção toda, até em função de muita gente não ter feito nada, E aí fica mais complicado, porque tem questões que são maiores. Então eu peço que vocês façam o exercício do livro e na próxima videoconferência, nessa quinta-feira agora, eu vou estar fazendo a correção e aí supostamente tirando as dúvidas de vocês, tá bom? Espero que já estejam adiantando o trabalho, tá? Que tá no Fique de Olho. Quem ainda não pegou no portal ou na escola, já comecem a agilizar, tá bom? Fiquem com Deus. Um beijo, meus amores. Amo vocês.